Você sabia que existem 7 versículos específicos que Deus usa para te avisar quando algo importante está prestes a acontecer em sua vida? Se você tem visto essas passagens aparecerem repetidamente na sua Bíblia, em pregações ou até mesmo em conversas casuais, Deus está tentando falar com você. E hoje você vai descobrir exatamente o que Ele está querendo te dizer. Olá, aqui é o canal Deus Fala Hoje, onde descobrimos como o Senhor se comunica conosco nos dias de hoje. Você já parou para pensar que Deus tem formas muito específicas de nos alertar sobre o que está por vir? A verdade é que milhões de cristãos ao redor do mundo não conseguem reconhecer esses sinais divinos e acabam perdendo oportunidades preciosas que o Senhor preparou para suas vidas. Nos próximos minutos, vou revelar os 7 versículos mais poderosos que Deus usa como avisos diretos para seus filhos. Cada um deles tem um propósito específico, um momento exato para aparecer na sua vida. E posso garantir uma coisa: o 7º versículo vai te surpreender completamente, porque poucos cristãos conhecem o verdadeiro significado espiritual por trás dele. Mas aqui está o mais importante. Se você ficar até o final, vai descobrir qual versículo específico aparece antes de grandes mudanças divinas na sua vida. Então, prepare seu coração, porque Deus pode estar falando com você neste exato momento. Vamos começar com os versículos que Deus usa para nos avisar sobre proteção divina. O primeiro é Salmos 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando este versículo começa a aparecer repetidamente na sua vida, seja durante a leitura bíblica, em uma pregação ou até mesmo em uma conversa, saiba que Deus está mobilizando proteção angelical ao seu redor. Ele sabe de algo que você ainda não sabe. Pode ser uma situação perigosa se aproximando, uma decisão que poderia te prejudicar, ou até mesmo pessoas com más intenções no seu caminho. Deixe-me contar algo que aconteceu com uma irmã da nossa comunidade. Durante uma semana inteira, ela continuava encontrando este versículo em todos os lugares, no devocional, na rádio gospel, até mesmo em um adesivo de carro no trânsito. Na sexta-feira daquela semana, ela decidiu sair mais cedo do trabalho por um impulso que não conseguia explicar. Mais tarde descobriu que o elevador do prédio onde trabalhava havia quebrado exatamente no horário que ela sempre saía, deixando várias pessoas presas por horas. Coincidência? Não existe coincidência no reino de Deus. Existe apenas a voz do Pai cuidando dos seus filhos. O segundo versículo de proteção é Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Quando este versículo surge em sequência na sua vida, Deus está te avisando que há batalhas espirituais acontecendo nos bastidores. Alguém pode estar falando contra você, fazendo planos para te prejudicar, ou tentando destruir algo que Deus edificou na sua vida. Mas o Senhor está declarando antecipadamente: nada vai prosperar contra você. Mas esses são apenas os avisos de proteção. Os próximos versículos revelam algo ainda mais profundo sobre o seu destino, sobre as transformações que Deus está preparando para a sua vida. Agora vamos aos avisos de mudança. O terceiro versículo é Isaías 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Este é um dos versículos mais poderosos que Deus usa antes de grandes transições. Quando ele aparece insistentemente na sua vida, prepare-se. O Senhor está prestes a fazer algo completamente novo na sua história. Pode ser na área profissional, nos relacionamentos, na saúde ou até mesmo no seu chamado ministerial. A diferença entre uma mudança humana e uma mudança divina é esta. A mudança humana nós planejamos, controlamos e executamos. Já a mudança divina, ela nos surpreende, nos desafia e sempre nos leva para um nível que jamais imaginaríamos alcançar com nossas próprias forças. O quarto versículo é Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo tem um padrão muito específico de aparecer na vida das pessoas. Ele sempre surge em momentos de grande incerteza, quando você não consegue enxergar o futuro com clareza, quando as circunstâncias parecem confusas e sem direção. É como se Deus estivesse dizendo:
Eu sei que você não entende agora, mas confia em mim. Eu tenho um plano perfeito para a sua vida. O padrão é sempre o mesmo. Primeiro vem a incerteza, depois este versículo aparece para te tranquilizar, e então Deus começa a revelar gradualmente qual é o plano dele para você. Agora vamos aos avisos mais sérios, aqueles que Deus usa quando precisamos fazer escolhas urgentes, quando estamos diante de decisões que podem mudar completamente o rumo da nossa história. O quinto versículo é Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo aparece quando estamos confiando demais na nossa própria sabedoria, quando estamos tentando resolver tudo com nossa inteligência humana. É um sinal claro de que uma decisão importante se aproxima, e Deus está te avisando. Não tente resolver isso sozinho. Me procure primeiro. A pergunta que você precisa se fazer quando este versículo aparece é: será que estou tentando fazer a minha vontade ou estou realmente buscando a vontade de Deus? Porque existe uma diferença enorme entre pedir a bênção de Deus sobre os nossos planos e descobrir quais são os planos de Deus para nós. O sexto versículo é Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Este versículo surge antes de desafios que exigem coragem sobrenatural. O padrão é sempre o mesmo. Primeiro você sente um medo inexplicável sobre algo que está por vir. Depois este versículo aparece na sua vida. E então Deus revela uma oportunidade que vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Mas agora chegamos ao versículo mais misterioso de todos, o sétimo versículo que poucos cristãos conhecem o verdadeiro significado profético. Quando ele aparece na sua vida, é porque Deus tem algo urgente para te dizer, algo que não pode esperar. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. A maioria das pessoas pensa que este versículo é apenas sobre salvação, sobre aceitar Jesus no coração, mas existe uma camada muito mais profunda aqui. Este versículo aparece quando Jesus está literalmente batendo a porta de uma oportunidade divina na sua vida. Existem 3 situações específicas em que este versículo surge como um aviso profético. Primeira, antes de grandes oportunidades ministeriais, Deus está chamando você para um nível mais alto de serviço no reino. Segunda, quando o Senhor quer restaurar relacionamentos importantes que foram quebrados. E terceira, antes de breakthroughs financeiros ou profissionais que vão mudar completamente a sua condição de vida. Mas aqui está o que mais me impressiona sobre este versículo. Jesus diz que ele está batendo, mas não diz que vai forçar a entrada. A escolha é nossa. Quantas vezes o Senhor já bateu a porta de oportunidades na sua vida e você não reconheceu? Quantas bênçãos passaram despercebidas porque você não soube interpretar este aviso divino? A diferença entre aqueles que prosperam no reino e aqueles que permanecem estagnados não é sorte, não é favor humano, não é nem mesmo talento natural. A diferença está em saber reconhecer quando Deus está falando e ter coragem para responder ao chamado dele. Então deixe-me fazer um resumo rápido dos 7 versículos. Salmos 91:11 para proteção angelical, Isaías 54:17 para vitória sobre inimigos, Isaías 43:19 para coisas novas, Jeremias 29:11 para confirmação dos planos divinos, Provérbios 3, 5, 6 para decisões importantes, Josué 1:9 para coragem em desafios e Apocalipse 3:20 para oportunidades divinas. Agora eu quero te fazer um desafio. Nas próximas 48 horas, preste atenção em qual destes versículos vai aparecer na sua vida. Pode ser na leitura bíblica, em uma pregação, numa conversa ou até mesmo num post nas redes sociais. Quando isso acontecer, pare tudo o que você estiver fazendo e pergunte a Deus: Senhor, o que você está querendo me dizer através deste versículo? Lembre-se, Deus está sempre falando. Ele nunca parou de se comunicar com seus filhos. Nós é que precisamos aprender a escutar a voz dele no meio do barulho deste mundo. E quando você começar a reconhecer esses avisos divinos, quando você aprender a discernir a voz do Pai, sua vida nunca mais será a mesma. Se um desses versículos já apareceu na sua vida recentemente, escreva aqui nos comentários. Eu quero saber como Deus está falando com você. E se este vídeo tocou no seu coração,
Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que Deus tem para a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa reconhecer esses sinais divinos. Pode ser exatamente a palavra que esta pessoa está precisando ouvir hoje. E no próximo vídeo, vamos revelar os 5 sonhos que Deus usa para te preparar para o que está vindo. O terceiro tipo de sonho vai te deixar sem palavras, porque poucos cristãos sabem interpretar corretamente essas revelações noturnas do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.